Vamos lá, o nosso convidado é o maior jornalista especializado em histórias marítimas do Brasil. Vamos relembrar os maiores naufrágios de todos os tempos e ouvir algum dos segredos do livro que ele está lançando. Eu vou pedir que você chame ele aí, Moby Dick. Moby Dick? Sim, porque ele é um especialista no mar. Moby Dick era uma baleia. É sério? Eu não sabia. Chama ele aí, Moby. Não, Jorge de Souza! a música é boa. Essa música é francesa, a original. La Mer. É, que é o mar em francês. Mas depois, como eles chamam o gringo, aquele cantor clássico, que eu adoro o cara. Eu vou achar aí. Pepino de Capri. Que Pepino de Capri? Pepino só se for na Depois sua virou bunda, Samuel, velho. né? Samuel. Aqui. Não, não é. Charles Aznavour? Charles Pera aí, irmão, já te entrevisto. Deixa eu achar a música. Pera aí, que agora tá na o minha Charles cabeça. era Eu vou ter que Aznavour. achar. Você sabe de que música eu tô falando, irmão? Acho que sim. É, ó, eu vou achar. Voyage. Que voyage, É Samuel. Eu vou achar, pera aí. Samuel velho. L. Jackson. Não, eu não posso esquecer que eu gosto desse cantor, tô sempre ouvindo ele. Cantor francês? Não, ou é americano, é o que cantava... Bapê. Cantava Beyoncé. Bom, desculpa. Jorge de Souza! Oi, Jorge, tá bem, velho? Tá bem? Eu tô. Ô, Jorge, você começou trabalhando em uma revista sobre barcos, mas você sempre gostou de mar e de barco? Eu já trabalhei em várias publicações, várias revistas, inclusive em uma de barcos, chamada Náutica, né? Ah, mas não é que você, a sua grande paixão... Não, eu sou jornalista, Você é um jornalista... que nem você, né? Não, eu não sou, né? Você não é repórter. Eu trabalhei no CQC, mas que lá não era jornalismo, que lá não era reportagem. E eu também não sou um apresentador, mas estamos aqui. Mas por que o assunto... Porque eu gosto do assunto. Você gosta do assunto, te fascina. É. Eu nunca tive barco. Mas é fascinante. Eu nunca tive barco, não faço questão de ter barco. Trabalhava com uma publicação que, por acaso, falava sobre barco. De vez em quando andava no barco dos outros, que é o melhor barco que tem, né? Mas eu gosto do assunto, eu gosto do mar. O mar é fascinante. É muito interessante. Casa de é muito ferreiro, grande, espeto né? de pau. Não, mas o barco, avião, essas coisas não é para quem é rico, é para quem é muito rico. Exato. Porque dá muito problema depois. Você tem que pagar a marina, Por isso pagar... que o melhor barco é o barco dos amigos, É o né? barco Porque dos amigos. ele paga tudo, você É só o- vai lá, é o barco passeia, do vai velho embora, da fala, tchau. lancha. Velho da lancha. Vem cá, você já publicou 500 histórias sobre o mar e tem mais 500 por aí. Você está lançando agora Histórias do Mar, volume 3. Traz, por Isto. favor, Melissa. Muito obrigado. É esse aí, esse é o novo. Esse é o novo, é o atual. Histórias do Mar, volume 3. Esse é o 2 e o... Esse é o Histórias do Mar, volume 2. E esse é o Esse é o Histórias primeiro. do Mar, o primeiro volume. Eu achei que não ia passar do primeiro, tá? Porque eu achei que não ia ter o que falar, né? E, na verdade, eu já fiz 3, ainda tenho material para fazer mais uns 3. Mas, Jorge, o mar, ele é fascinante, cara. É só de você ver a capa. História, você já dá vontade de parar e começar a ver. Mas o que tem para contar aqui? O mar é fascinante, cara. Agora, uma coisa que dificulta muito é que não existe caixa preta Não. para navio. Não tem nada semelhante? Não, tem investigações, mas não caixa preta como a Uma gente caixa tem... que boia? Não, como tem na aviação, não. Mas você tem equipamentos que conseguem medir desde que a embarcação tenha municiado alguém com essas informações, entendeu? As histórias que você acompanha são modernas, são recentes? Todos os livros começam histórias de 1500 para cá. Eu botei um limite que era 1500, tá? Mas eu gosto particularmente das histórias mais recentes, porque elas me impressionam mais, porque você fala, hoje em dia não é assim, é assim. No mar é assim. Quantos Titanic existiram antes do Titanic? Nossa,
Impossível saber. Tem uma estimativa da ONU, que foi feita há tempos atrás, que estimava em mais de 2 milhões de naufrágios que tivesse acontecido ao longo dos tempos. Mas é chute, é impossível saber. Porque no passado, tudo era pelo mar, não tinha avião, né? Então você só podia se locomover de um continente para o outro, por exemplo, pelo mar. Então, isso que gerou a quantidade de naufrágios. Aí você pega as embarcações que eram precárias naquela época e tudo. Tinha que ter muita coragem, hein? Muita. Para você subir num... Você não tinha equipamento de navegação, você não tinha tecnologia. Não, hoje com a tecnologia já dá merda, cara. Imagina, antes você tinha que ter... Tinha que ter culhão, né? Porque os caras saíam sem saber muito bem aonde iam chegar, se iam chegar, né? E também não sabia o que estava acontecendo dentro do navio. Eu estava vendo o Titanic saiu do porto pegando fogo. E ninguém percebeu. As madame lá, o Leonardo DiCaprio tomando lanche e o bagulho pegando fogo. O Leonardo DiCaprio nas caldeiras. Ali na gordona, ali dentro do carro, e o navio pegando fogo. Mas é verdade? O Titanic saiu pegando fogo? Eu não conheço essa história, mas se ele está falando, deve ser verdade. Não é história de pescador, não. Eu vi no Discovery Channel, hein? Mas você sabe que o Titanic é a única história que eu não escrevi e não vou escrever sobre Porque ele deve encher o saco. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar, Você falou bicho. tudo, absolutamente tudo do Titanic, né? Então, quando eu resolvi começar a escrever as histórias, e eu fiz isso quase como um hobby para mim, eu botei na cabeça, ok, eu vou contar as histórias, mas o Titanic eu não vou falar, nem citar. E você sabe que o Titanic, eu tenho uma raiva desse filme? Difícil. Porque aquela Rose lá, ela tá com a bisneta. Ela tá com a bisneta lá. Ou seja, ela teve marido. E antes de morrer, ela lembra do cara que comeu ela uma vez. Dentro do carro. É tudo que ela lembra. Ela teve uma história com marido, neto, pai, filho. Não, e tem mais, o cara cabia em cima da porta. Cabia em cima da porta, né? Cabia em cima da... Mas qual que é o... Cara, e você sabe que o Jack e a Rose, né, os personagens são fictícios, claro. O Cameron criou isso para romancear a história no filme, né? Mas houve um caso que eu não sei se ele teve conhecimento, se inspirou ou se é mera coincidência, mas teve um caso verídico que aconteceu pouco antes, tipo 10 anos antes, de um casal, assim, que se conheceu no naufrágio. No Titanic? Não no Titanic. Em um naufrágio. Em outro barco, um barco a vapor nos Estados Unidos. A história é bem rapidinha, assim. Embarcou o cara numa cidade, mas ele era um cara sem muita qualificação, ficou lá embaixo, lá no porão, lá na terceira classe. E na parada seguinte embarcaram outros passageiros, inclusive uma moça que ele se interessou, muito bonita, mas ela estava na primeira classe, etc. Tal. E esse barco, chamava-se Polanski, ele afundou 2 dias depois. E esse cara, que era muito esperto, deu um jeito de se salvar. Ele amarrou um monte de tambor e fez uma espécie de uma jangada e se jogou na água. Era de noite, se jogou na água e ficou boiando nesse tambor. E aí ele começou a ouvir gente berrando, ele estendeu a mão e puxou. E era a mesma moça que ele tinha se interessado na chegada. Resumindo a história, eles passaram 2 dias na jangada, os dois, né? Foram resgatados, sobreviveram os dois, ao contrário do Jack e a Rose. Não era uma porta, mas era uma jangadinha que ele construiu. Casaram e essa história é verídica. Provavelmente James Cameron conhecia. Cara, se não conhecia, perdeu uma ótima oportunidade. Porque é mais legal essa história que a do interessante. Titanic. É mais legal essa história, Mas pô. essa ninguém filmou. Agora, sim, você tem... Primeiro volume, você tem 200 casos verídicos. Isso. No segundo, 200. Isso. Aqui você tem 100. 100. Imagino que acabou. Não Tem tem mais... desconto, não? Não tem... Quê? Não, tem mais outro tanto desse para escrever. Tá chegando ainda. mais um volume? Todo dia chega história nova. E onde que você encontra as suas histórias? Eu adoro pesquisar, cara. As pessoas chegam a mandar para você? Ultimamente, sim. Ultimamente, o pessoal me manda umas dicas. Conhece a história tal, aí eu vou atrás. Mas eu adoro pesquisar. Então, quando eu comecei a fazer o livro, eu pesquisei um monte de histórias e comecei a selecionar. Essa, e fui guardando o resto. E todo dia surgem histórias novas. Então, material para fazer livro, tem mais uns 3. E quando que vai sair? Não sei se eu vou sobreviver para escrever tudo isso. Vai, pô. Mas você anda muito de barco, de navio? Não.
Você não quer ter sua própria história de naufrágio? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um amigo meu que tem barco, que tem um veleiro, e ele fala que ele reza toda noite para nunca aparecer no meu livro. Tem alguma história misteriosa? Já já nós vamos falar dos naufrágios e tal. Mas histórias misteriosas do tipo... Tem teorias que, na verdade, os ETs não vieram do espaço. Eles estão no fundo do mar, às vezes saem. Tem histórias de relatos desse tipo? Sobrenaturais, assim? Ou sobrenaturais, ou luzes misteriosas que alguém viu, Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas não existe, tá? Não existe? Não, não existe. É uma lenda. É uma lenda. Sabe o que não é lenda? O Círculo das Bermudas, que outro dia eu vi o Diguinho de bermuda. Olha, eu vou levantar daqui, cuidado. Mas o Triângulo das Bermudas não existe, Jorge? Não, é uma lenda. O que acontece é o seguinte, é uma região propícia a naufrágios, assim como tem várias outras no mundo, tá? Por questões geográficas. Questões geográficas, tá? Ela é propícia. E no passado, tem um escritor muito esperto, começou a juntar alguns casos que não tinham explicação e fez um livro, criou o Triângulo das Bermudas. Porque casos sem explicação no mar é o que mais tem. Qualquer lugar. Porque é muito simples você entender por quê. Uma embarcação que afunda e não tem sobrevivente, como é que você sabe o que aconteceu? Se não tem câmera de segurança, não tem testemunha, entendeu? É por isso que o mar também se presta para crime. É verdade. É fácil matar alguém no mar. Empurra. Você já tentou? Não, nem quero, Deus me livre. Mas é só empurrar. É só empurrar. Você vai para o meio do alto mar, você empurra alguém na água e vai embora. Deixa a pessoa ali, ela vai morrer. E tem aquele negócio que alto mar também é águas internacionais, Sim. Não tem lei, né? Na verdade, tem regras, né? Mas é quase um... Não dá para chamar de terra sem lei, mas é quase isso. Tem regras internacionais, tem coisa, mas não tem nenhum país com ingerência direta em algo que acontece em águas internacionais. Ainda existe pirata? Tem, só que o pirata... Aliás, é o que mais tem, né? Que o pirata virou sinônimo de ladrão, de bandido, né? Quando acontece qualquer coisa no mar, em vez de chamar de ladrão, de bandido, chama de pirata, né? É o ladrão do mar. Eu acho até injusto com os piratas de verdade, que aqueles pelo menos eram bons navegadores. Esses são ladrões. Somália tem muito pirata. Aquela parte da África tem muito, e ali já foram muito mais violentos, sequestravam pessoas, pediam resgate. Eu conto algumas dessas histórias de lá. Você conta alguma história sobre tesouro pirata? Sim. Especialmente uma que eu acho mega interessante porque envolve o Brasil. Ah, é? E está em curso. Não é uma história que aconteceu, é uma história que está viva, está acontecendo. Porque, vou resumir muito rapidamente, quando os espanhóis foram expulsos de algumas partes da América do Sul, como, por exemplo, do Peru, eles saquearam um monte de coisa para levar embora, né? Vamos passar o rodo e levar tudo para a Espanha. E uma das coisas que eles saquearam foi a Catedral de Lima, que era uma catedral muito rica, muito ouro. Saquearam isso. E esse galeão que estava levando essa quantidade de mercadoria valiosa foi atacado por piratas, né? Como era habitual naquela época. Piratas de verdade, Piratas de verdade. E esses caras escondiam o que eles roubavam em algum canto para depois ir buscar. E eu vou resumir muito a história, mas basicamente um desses piratas que estava nesse saque, né? Nesse galeão, ele foi deserdado, porque ele teve um problema com o resto da tripulação, e ele foi deserdado no litoral do Paraná, veja só. E esse cara foi viver no que hoje é Curitiba. Então, Curitiba teve um pirata de verdade, isso é fato. Ele escondeu algum tesouro? Não em Curitiba. Mas antes de ir a Curitiba, ele teria participado do esconderijo do tesouro que eles tinham saqueado. E esse tesouro teria sido escondido numa ilha que existe na costa brasileira, muito afastada, chamada Ilha da Trindade, que é o ponto mais afastado do litoral brasileiro. Teria um tesouro pirata em Trindade? Isso sempre foi tido como certo, tá? Tanto que no passado aconteceram expedições de ingleses, por exemplo, que foram para Trindade para tentar encontrar, ao que tudo indica, nunca encontraram nada. Mas também se encontraram, não ia contar para ninguém, tá? Que é o mesmo princípio que vigora basicamente até hoje.
E esse pirata que teria participado desse butim, desse esconderijo, depois se exilou em Curitiba, morreu em Curitiba, isso está comprovado, tem documento. Qual que era o nome do pirata? Pois é, o nome que ele adotou no Brasil era Zumiro. Zumiro? Zumiro. E ele foi enterrado, ele foi enterrado com o nome de John Inglês. John Inglês. Exatamente. Esse é mais da hora. John Inglês. E Só que ele tinha depois feito amizade. sumiram com o tesouro. Muito bem, Roger. Isso foi foda. Só que ele tinha feito amizade com um conterrâneo dele e contou toda a história para o conterrâneo dele, que morava no Rio de Janeiro, e o conterrâneo dele começou, inclusive, a publicar isso nos jornais da época. Que demais. E aí passa-se o tempo e, nesse momento, está em curso uma expedição científica séria, envolvendo universidades e tudo, para fazer uma averiguação in loco na Ilha da Trindade, não para encontrar exatamente o tesouro, porque o que tudo indica ele não existe mais. Será? Já foi tirado, eu acho. Mas sim para encontrar evidências de que houve um tesouro, que historicamente é tão importante quanto. Né? Demais. Bem legal. E essa expedição vai rolar daqui a uns 2 anos, é o que está Você vai programado. acompanhar? Eu venho acompanhando essa história. Em loco, aí você vai lá no... Se me chamarem, eu vou, claro. Oh, que legal. Ô, Danilo, Pô, quem não iria numa caça ao tesouro? Fala Eu sério. tô doido pra ir numa caça ao tesouro, velho. Fala. o Sistema Brasileiro de Televisão voltou a passar o Chaves e o Chapolin. O pirata Alma Negra, interpretado pelo Seu Madruga, realmente existiu? Não vai fazer essa Faço a pergunta menor aqui. ideia. Isso não... Orra, sinceramente, velho. Sinceramente, tá? Faço a menor ideia. Vem cá, essa história é pesada, hein? Eu tava batendo o olho aqui enquanto a gente tava conversando. Tragédia das crianças. Tem histórias bem pesadas, é verdade. A tragédia das crianças, cara. O objetivo era levar meninos e meninas para longe da guerra. Mas no caminho havia um submarino. Já dá para imaginar o que aconteceu. Então, foi isso mesmo. Oh. Foi isso mesmo. Qual a história mais te chocou? Uma que me impressiona particularmente, e aconteceu não faz muito tempo, aconteceu 10 anos atrás, 2014, um pescador sobreviveu 14 meses no mar sem nada. Nada. Ele saiu para pescar. Ele é na costa do México. Mais de um ano? Exatamente, 14 meses. Em alto mar? Exatamente. Ele atravessou a deriva, involuntariamente, o Pacífico de um lado para o outro. O Pacífico é o maior oceano do mundo. Você pegar um globo terrestre, você vai ver o tamanho do Pacífico. Ele levou 14 meses a deriva de um ponto até o outro, tá? E sobreviveu. E esse cara, que para mim é um herói, assim, né? Um cara extremamente humilde, ele saiu basicamente para pescar, ele e um companheiro dele, ali perto do vilarejo. Recente? Isso é 2014. Eu lembro. Sim. Chama-se José Alvarenga. Tem foto dele aí? Este aí. Eu lembro. Este aí. Isso aí foi quando ele foi resgatado. Eu lembro que uma das coisas que ele disse que eu fiquei meio assim é que ele não explicou muito claramente o que aconteceu com o parceiro dele. Então, aí que tem a história. Não é isso? É, isso que tem... Não, ele até explicou, coitado, mas havia um problema sério de língua. Ele falava espanhol e ele foi parar nas Ilhas Marshall, onde ninguém fala nem oi em espanhol. Então, havia um problema de comunicação muito forte. E como ele sobreviveu e o companheiro dele não, porque o companheiro dele morreu 3 ou 4 meses depois segundo ele, de inanição. Mas como ele sobreviveu, e naquelas condições, ele só tinha uma canoa e uma caixa de isopor muito grande que eles haviam levado para botar o peixe que pescavam, mas não pescaram nada, porque viu uma tempestade, o motor do barco quebrou, eles foram sendo arrastados pelas tempestades e foram embora. Então ele só tinha isso. E como ele sobreviveu, surgiu a suspeita de que ele teria comido, no sentido... Foi o que eu pensei. No sentido gastronômico Sim. da coisa, o companheiro. Foi o que eu pensei, porque assim, o companheiro com 4 meses morreu. Tá. E ele com 12 meses não. Pois é. Alguma coisa ele comeu. Até assim, Danilo, é possível garantir que isso não aconteceu? Não, não é possível, porque só estava ele lá. O cara ficou 14 meses no mar e ninguém viu o cara em 14 meses. Ele não cruzou com nenhum navio, nenhum satélite, nada se localizou o cara. Foi dado como morto, etc. Tal.
Não dá para jurar que isso não aconteceu. Mas pelo desenrolar da história, pelo que eu li dele, ele escreveu um livro depois, e pelo que eu acompanhei na época, o cara não estava mentindo, o cara estava falando a verdade. O companheiro morreu, eles eram extremamente religiosos, os dois, e ele jogou o cara no mar e foi em frente. Porque também, assim, eu vou ser sincero, se o cara morreu, isso, pra mim é igual a Sociedade da Neve, eu não vou julgar o cara que comeu. É a mesma situação. Pra mim não tem, pra mim não entra a questão religiosa aí... É que existe um tabu nessa questão do canibalismo, né? É um tabu assim, eu matar você pra comer, pô, aí não, agora, tá nós dois perdidos, você morreu. Aí, meu amigo. Mas já aconteceram Mas vários a casos. água, ele tomava o quê? Da chuva? Então, ele sobreviveu, tomava água da chuva quando chovia, né? Mas o que salvou ele, na verdade, porque ele não tinha nada, hein? Ele tinha uma canoa vazia, ele não tinha nem equipamento de pesca, porque na tempestade perdeu tudo. Caramba. Ele sobreviveu por causa de tartaruga. Ah, é verdade, eu lembro. A tartaruga, ela sobe para respirar e ela é relativamente lenta na superfície. No Pacífico tem bastante. Ela é relativamente lenta. Então, as pequenas, as menores, uma pessoa consegue puxar, entendeu? E foi o que salvou ele. Mas haja tartaruga, hein? Mas ele passava longos períodos sem comer nada, né? Olha como é que ele chegou magrinho. Foi no rodízio da tartaruga, né? Então, mas isso foi um dos pontos. Como ele chegou assim... Ele chegou, eu lembro dele. Como ele gordo. chegou assim, o pessoal falou, não, esse cara tá mentindo, né? Não pode ser verdade. E aí botaram o cara até em detector de mentira. Foi, né, uma enxurrada de investigação em cima dele. E de herói ele passou a ser suspeito de assassinato. O Valdomiro Santiago disse aqui no programa que nadou 10 horas até uma ilha sem parar, para salvar quem estava no barco. Bom, e o Pablo Marçal disse que desvia de tubarão no fundo do mar. Então... Lembrando que são livros de histórias reais, não fictícias. Todas são reais. Certo, todas são reais, tudo é certo? real. O primeiro navio sequestrado da história veio parar no Brasil, é Então, isso? rapaz, foi nos anos... década de 60, acho que foi 1961, por aí. Começou a moda do sequestro de navio, falou, já sei, o Brasil, o destino Mas final. foi isso mesmo, era um navio português. Era um transatlântico português. Ele estava indo de Lisboa para Miami. E aí, naquela época, Portugal estava numa situação política muito complicada. E um grupo de terroristas, na época, como eram chamados, estava no navio e resolveu sequestrar o navio. Mataram, inclusive, um passageiro numa confusão que teve lá. E esses caras desviaram o navio para Recife. O navio veio para o Brasil. E aqui eles não foram presos, não, tá? Não aconteceu nada com eles. Ô, louco, você tá brincando. Não aconteceu nada. Também, se prendesse, alguém ia mandar soltar. Então, e nessa época, ainda não estava em moda o sequestro aéreo, por exemplo, não é? Foi antes do sequestro aéreo, porque o sequestro aéreo era nos exatamente. anos 70, né? Porque acho que o princípio foi esse. Se o cara consegue sequestrar um navio, Dá o pra avião é mais sequestrar. fácil. E E teve outro caso depois. Claro. Teve outro caso igual a esse, anos depois, envolvendo a Venezuela. Os caras também, para protestar contra o governo venezuelano, eles sequestraram o navio e trouxeram para o Brasil também, porque eles sabiam que aqui era tranquilo. Chegava aqui, estava de boa. E também não foram presos. Já teve caso de náufragos famosos terem sido resgatados no Brasil? Já teve caso de náufrago vindo? Teve. Antes do José Alvarenga, que eu falei agora, o recordista de sobrevivência no mar era um chinês. E esse chinês foi resgatado no Brasil. Quando? Isso foi na Segunda Guerra Mundial, 1942, por aí. Tem foto dele? Cadê? Chamava-se Pun Li. Esse chinês foi Esse resgatado? chinês. Ele veio da China para cá? Não. Ele trabalhava num navio inglês, se não me engano chamava Belmont. E esse navio foi atacado, foi torpedeado por um submarino alemão na costa da África. Esse cara aí. E ele, mas os outros tripulantes, alguns sobreviveram, ficaram no mar. E ele encontrou, boiando, essa prancha aí. Foi atacado... Era guerra, né? Segunda Guerra. Era a Segunda Guerra. Mas era um navio civil. Navio civil, navio mercante. Navio mercante. E a sorte dele foi que ele encontrou esse tablado, né? É uma espécie de jangada,
E aí ele passou para isso, mas ele não tinha nada, só tinha roupa do corpo. E aí ele começou a desenvolver técnicas de sobrevivência muito inteligentes, que depois algumas foram até adotadas pela Marinha Inglesa. Ele era extremamente esperto, então, isso, teve sorte também, né? Ele conta, por exemplo, que logo depois que ele encontrou a jangada, que pelo menos já tinha um lugar para ficar, porque ele não tinha nem colete salva-vida, nem nada, ele encontrou um pedaço de lona com uma cordinha no mar, ele pegou aquela lona e ele improvisou uma coberta, tá vendo? Um telhado, porque o sol no mar é cruel. E isso devia ajudar a coletar água. Não só água, depois ele desenvolveu a técnica de capturar ave por baixo dessa lona. Quando no mar as aves pousam para descansar. Quando ela pousava em cima da lona, ele ia por baixo e agarrava a pata, porque a ave não estava vendo ele. Extremamente inteligente, não é? Muito. E usava a lona para captar água de chuva, claro. Muito, mas que sorte aí, essa lona de Deus, hein? Muita. E aí ele pegou, e com essa cordinha que tinha na lona, que ele capturou, ele começou a desfiar a cordinha, criou uma linha, e ele tinha no bolso uma lanterninha, tirou a mola da lanterna, moldou uma espécie de anzol e conseguia pescar. Engenhoso. Muito engenhoso. 4 meses depois, esse cara veio parar pertinho da costa do Pará, de Belém. E ele foi resgatado por um pescador, uma traineira, que estava no mar e viu ele 4 meses depois. Cara, a pessoa vai lá no restaurante aqui, come um quibe cru, pega uma bactéria, perde os movimentos, morre. Ele falava... O cara vai comer ave crua e tá tudo bem. Ele falava que, na verdade, não sobrava nada, né? A hora que tirava a pena era só osso, porque é um passarinho muito pequeno, né? Uma gaivotinha. Ô, Danilo, Yeah. eu quero saber se ele tem conhecimento de alguma espécie de peixe, animal do mar, que seja relevante, porque eu tenho uma aqui, não sei se você já viu nesse seu tempo de trabalho, ele chama sugassunga. Ah, tira daí, Nossa, velho. que Tô falando peixão, sério. Sai hein? fora, sai fora. Sai fora, corta, corta. Parece que é Ô, bem perigoso. Jorge, Que ele tira ataca. daí. Ô, Jorge, mas tem história de avistamento de criaturas marítimas? Seres do tipo que Tem a história nas navegações medievais o pessoal falava que tinha... Do holandês voador. Hã? O holandês voador. o holandês voador é uma história de fantasma, o né? holandês voador é a lenda mais famosa. Mas eu digo né? criaturas a pequena como... criaturas que hoje pra gente são mitológicas, né? Polvo gigante, aquela Polvo Úrsula, gigante, serpentes marítimas gigantes. Cara, mapas A Moby sérios. Dick mesmo, a Moby Dick que você falou, é A uma Moby história Dick. baseada num naufrágio real, né? Moby Dick é baseado num fato real. O Wahhabi meio que existiu. Existiu o capitão do barco que inspirou o Herman a escrever Moby Dick, não é? Mas a inspiração veio de um fato Porque real. antes, você pega os mapas marítimos de antigamente, tem os desenhos das serpentes marítimas. Tem relatos de pessoas que juram que viram Não, alguma isso coisa aí, assim? esses relatos pararam lá no passado, né? Porque depois, obviamente, ficou comprovado que isso não existe. Existem seres grandes no mar. Isso é verdade. Existem lulas gigantescas, tá? Mas que não engolem navio, não é isso, Mas né? lula gigantesca já é o suficiente para eu ficar... O sugassunga engole esse peixe que eu mostrei. Uma baleia azul pode medir 25 metros de comprimento. Assusta, não é? Orra! Essa da Moby Dick, ela é uma baleia que realmente ela fez o barco afundar. E aí os caras derivam, né? É. Um tempão. Tem baleia que usa até terno e gravata borboleta, sabe? Tem uma história de um velejador que ficou mumificado. É. Tem foto aí? Cadê? Nossa, É velho. eu de manhã, ó. Eu de manhã. Quem é esse maluco aí? Cara, esse coitado foi um alemão. Tá igualzinho, Igor. Um alemão? Foi um alemão chamado Manfred, que ele estava velejando sozinho. Ele tinha acabado de se separar da mulher, e aí pegou o barco dele e resolveu velejar pelo mundo sozinho. E ele teve um mal súbito, ele teve um ataque cardíaco, depois ficou comprovado que ele tinha morrido de um problema cardíaco, e ele estava sozinho no barco e ele caiu no próprio local onde ele teve. Só que por um raríssimo fenômeno que
combina salinidade com um ar especialmente seco dentro da cabine, ele entrou num processo de automumificação. Automumificação. É raro, mas acontece. Vapor, o clima. Muito sal, uma concentração de muito sal. Nós estamos falando... Sal conserva a carne. Esse cara ficou mais de ano boiando no mar à deriva, tá? Não é assim que da noite pro dia ele ficou assim, tá? Ele foi mumificando ao longo do tempo. E ele tá na cabine. Tá na cabine, foi o lugar onde ele morreu. Ele teve um mal súbito e caiu ali na mesa de navegação e ficou ali. Basta lembrar, o que você põe para conservar, antes da geladeira existir? Pois é. O que se colocava para conservar a carne? Sal? Exatamente. Certo? Então tinha uma concentração muito grande de salinidade dentro da cabine e um ar especialmente seco, uma combinação desses dois fatores, e ele entrou num processo de automumificação. E esse cara, não se sabe exatamente quando ele morreu, né? Tem estimativa de que ele estava nesse processo há mais de ano. Mas esse cara foi encontrado... Primeiro ele foi encontrado durante uma regata. Estava tendo uma regata de volta ao mundo e um dos barcos competidores viu o veleiro dele sem o mastro, estava sem o mastro, já danificado. E acharam estranho, pararam, olharam e viram que tinha um cara lá dentro, morto. Como eles estavam numa competição, avisaram a organização da prova e seguiram em viagem. Um ano depois dessa história, esse mesmo cara apareceu nas Filipinas. E aí, sim, pescadores encontraram eles. Disseram até que era o verdadeiro, o autêntico barco fantasma, né? Porque tinha um... Esse tinha um fantasma. Tinha uma A múmia ex-mulher lá dentro. dele depois exigiu metade desse sal para ela. Mas tem uma história, você falou que não tem história sobrenatural, mas eu tô vendo uma aqui, ó, o navio fantasma mais visto do Atlântico. Vamos falar disso já já. Não sai daí. Vou tirar uma foto nossa. Mais um dia normal, né? Na cidade de São Paulo. Amo você. Obrigado, gente. Olha, nós estamos de volta com Jorge de Souza. O Jorge de Souza, jornalista, com muita razão, é fascinado por histórias do mar. Tem aqui, ó, Histórias do Mar, volume 1, Histórias do Mar, volume 2, Histórias do Mar, volume 3, e tá dizendo o Jorge aí que tem mais chegando aí, né? Antes de ir pro intervalo, eu te perguntei aqui, ó, que parece que teve um navio fantasma que foi visto por bastante pessoas no Atlântico. Tem muita história de navio fantasma? Na verdade, o fantasma é uma brincadeira. O navio, obviamente, não era fantasma. Foi um navio que foi abandonado pela tripulação, porque a tripulação estava certa que ele ia afundar na situação que ele estava, e ele não afundou, e ele ficou à deriva durante anos. 37 anos ele à deriva. Então, ele era avistado nos mais diferentes lugares. Legal. Até que um dia ele não apareceu mais, mas foi 37 anos. 37 anos de rolê por aí. Júnior, Que é uma pergunta. A dona Florinda chama o Kiko de tesouro, fazendo alusão ao pai dele que morreu no mar. Não. Eu quero saber se ele tem alguma informação Não. de qual o maior tesouro que já foi achado no fundo do mar. Eu fiz a pergunta fazendo propaganda do Chaves. Tá. Você tem histórias de tesouros que foram encontrados no fundo do mar? Tem civilizações inteiras que foram encontradas. Tem muito tesouro no fundo do mar. Eu não acredito no Triângulo das Bermudas, mas eu acredito em tesouro, com certeza. Existe. E é fácil você entender por que existe. É o que eu te falei. Tudo antigamente ia pelo mar. E os barcos afundavam. E o que eles estavam transportando E a ficava lá no Atlântida, fundo. você acha que... Não acredito. Não acredita? Não. Nada parecido? Não. Ó, não tem muito tempo, não, acharam uma civilização afundada É aí. difícil o jornalista acreditar nessas coisas. É né? mesmo? Gente, é muito 2 mais 2, tem que ser 4. Não, mas não tem entendeu? muito tempo, não. Acharam uma civilização afundada aí.
Venda do biquíni, Você Bob pode achar Esponja. ruínas de cidades que foram tomadas pelo mar. Isso é verdade. Você pode achar. Mas eu não acredito. Mas já teve embarcação que eu Se vi... bem que lenda não é a minha praia, tá? A minha praia é coisa História que real. aconteceu, é. E Vem hoje, cá, Jorge? tem uma embarcação que sumiu enquanto estava sendo rebocada. Teve isso? Teve, várias. Uma delas... Isso é misterioso. se torna misterioso, né? Como é que... Não estamos falando de uma embarcação, estamos falando de um navio grande, né? Que era brasileiro, inclusive. O navio. Ah, é? Teve vários, tá? Mas esse que você está falando deve ser um coraçado chamado São Paulo, que era da Marinha do Brasil. E ele foi desativado e estava sendo levado para ser desmanchado na Europa. Então ele era puxado por 2 rebocadores para... Já não navegava mais, era só um casco. Mas tinha pessoas a bordo dentro dele para poder monitorar o deslocamento. Tinha 8 pessoas. Esse comboio, quando estava relativamente próximo dos Açores, já do outro lado, eles pegaram um mar muito ruim, uma tempestade muito forte, e o pessoal do rebocador não teve uma outra alternativa senão soltar os cabos que prendiam o rebocador ao coraçado, porque senão eles iam afundar. Porque o coraçado era muito maior que eles e estava fazendo um movimento de danificar os rebocadores. Então, eles soltaram o encoraçado para, em seguida, depois recuperar. Só que nunca mais acharam. No que eles soltaram, o navio sumiu. E os 8 que estavam lá dentro? Morreram. Mas ele sumiu. Sumiu. Afundou, claro. Afundou. Né? Afundou. Só que ele sumiu. Durante, se não me engano, 3 ou 4 dias, buscas intensas em toda a região. Veio gente de fora procurar, que era um navio grande para a Mas época. é um mistério. Não é só afundou, porque Não, afundou por ali. Afundou. O problema é que ele afunda. E aí você vai lá no fundo do mar, vê, cadê ele? Não acha? Mas como é que você vai no fundo do mar, no alto mar, uma profundidade de 300, 400 E os metros? caras, Isso 8 pessoas, ninguém conseguiu pular. Isso foi no início do século. Né? Mas você sabe que esse coraçado, que chamava-se São Paulo, esse desapareceu, né? Etc. Tal. E a mesma Marinha já teve outras embarcações com o mesmo nome. Geralmente tem esse hábito de batizar com o nome dos estados brasileiros. E houve um outro São Paulo, que foi um porta-aviões, um navio muito mais significativo, que na verdade era o único porta-aviões que o Brasil tinha depois do primeiro, que foi o Minas Gerais, depois ele teve o São Paulo. E o porta-aviões São Paulo, ele afundou, mas na verdade ele foi afundado pela própria Marinha, há 2 anos atrás, aqui na costa do Brasil. Por quê? É uma história longa. Está com tempo? Vamos embora. O São Paulo, o porta-aviões, ele foi desativado aqui no Brasil. Ele tinha sido comprado da França, já meio precário, foi usado muito pouco aqui no Brasil, dava um problema atrás do outro, aí a Marinha resolveu desativá-lo. E aí fez um leilão para ver quem se interessava em comprar a sucata do navio, né, para sucateá-lo. Primeiro não deu certo, no segundo eles conseguiram um comprador da Turquia, que aceitou pagar para ter o navio, e depois de todo um processo aqui de exportação, que você tem que fazer um processo de exportação da embarcação, e passa inclusive por questões ambientais, porque é um navio muito grande, com muito material tóxico, produto químico a bordo, tinta, enfim. Depois de um processo suspeito, ao longo, esse navio começou a ser rebocado daqui para a Europa, para a Turquia. E aí os órgãos ambientalistas, tanto daqui quanto da Turquia, começaram a pressionar, dizendo, não, esse navio não pode, esse navio tem produto tóxico, tem amianto, muito amianto dentro dele, porque eles tinham uma referência de um porta-aviões idêntico a ele, que já havia sido desmanchado antes, com uma quantidade absurda de produto tóxico. E aí criou-se um impasse que o governo da Turquia, pressionado pelos ambientalistas de lá, suspendeu a negociação, falou, não queremos esse navio aqui. Mas isso quando ele já estava do outro lado do Atlântico. Ele já tinha sido rebocado do Brasil até o Estreito de Gibraltar, onde ele entraria, e ali falaram, não, aqui você não passa.
Eu estou resumindo muito a história, Sim, tá? mas já E imagina onde vai aí, parar. durante 15 dias, eles ficaram ali rodando, esperando ver o que ia acontecer. Não tem jeito, volta para o Brasil. Voltaram, trouxeram o comboio de volta para o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, ele tinha saído do Rio de Janeiro, quando chegou aqui no Brasil, a Marinha falou, não, agora no Rio não pode parar, tem que parar num porto para fazer uma vistoria, porque esse navio está há muito tempo no mar, tem que ver questão de segurança e não vai fazer no Rio, faça em Pernambuco. E aí levaram o trambolho para Pernambuco. Eu estou resumindo porque isso aí durou 6 meses, tá? E aí levaram o trambolho para Pernambuco e chegou em Pernambuco, os órgãos ambientalistas de lá falaram, não, aqui você não vai parar porque esse navio é tóxico. E aí ficou a seguinte situação, os rebocadores não podiam atracar com o porta-aviões em nenhum lugar, o comprador não podia levar de volta, até que, por fim, o comprador falou, não, quem está criando problema é a Marinha do Brasil, então eu não quero mais o porta-aviões. Abriu mão do porta-aviões e falou, se virem. Já não é, mas pagou. Mais ou menos. Já tinha, mas ela pagou nada, cara. Pagou nada. Pagou. O porta-aviões foi Entendi. vendido por 10 milhões de reais, é nada. Nada. É um apartamento em São Paulo. É. Imagina. E aí a empresa falou, não quero mais. E aí ficou uma batata quente na mão do pessoal daqui, o que vai fazer com o porta-aviões, né? E isso foi exatamente agora na mudança de governo. Isso aconteceu na mudança do governo. Aí falaram, quer saber? E aí a Marinha, muito a contragosto, foi obrigada a assumir o papel de ficar arrastando o porta-aviões para algum lugar. Só que ela não queria levar para lugar nenhum, ela queria se livrar do problema, né? E aí eles optaram pela solução mais Levaram em alto simples mar. e afundaram, o que é um absurdo ambiental aqui, sim, sem proporções. Isso foi afundado no mar brasileiro, no limite aí do chamado mar internacional, quer dizer, longe da costa, né? Mas assim? dentro da zona econômica brasileira, porque se eles fizessem isso em águas internacionais, aí sim poderia criar um problema. E cheio de amianto lá dentro, pro fundo do mar, e os peixes. Exatamente. Você tá louco, Exatamente. cara. E isso aconteceu há 2 anos atrás. História. A nossa Marinha afundou um porta-aviões no mar brasileiro, sabidamente com um produto tóxico dentro, que não foi retirado na Por totalidade. que ela não mandou o porta-aviões piloto automático para águas de outros países para eles afundarem? Estamos sendo invadidos. Pau! Então, chamava-se São Paulo também, então... Meu Deus, cara. Pois é, teve um São que sumiu Paulo... e o outro foi afundado. São Paulo é tudo poluído mesmo, né? Não tem jeito, né? Olha só, quem quiser comprar... Você tem canal no YouTube que você fala das histórias? Vai sair o canal no YouTube agora, no mês que vem. Eu começo um canal. Legal. Qual que vai ser o nome do canal? É sempre Histórias do Mar. Histórias do Mar. Tudo chama-se História do Mar. Eu sou colunista da UOL, a minha coluna chama-se História do Mar. Legal. O meu Instagram é História do Mar, é tudo História do Mar. Mas você tem que fazer, além do YouTube, ligar lá no Spotify e fazer o áudio. Pois é. O áudio, tem uma grana aí pra você, hein? Isso é um passo de cada vez, não dou conta de fazer tudo, Não, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo tudo isso, eu estou escrevendo outras histórias, porque eu gosto de escrever as histórias. Pede pra alguém, o canal que você faz no YouTube, você só tira o áudio e manda pro Spotify. Já pensei E aí nisso. você tá e já era, bicho. Mas Já é isso pensei aí, ó. nisso. Quem quiser o livro, como é que faz? Histórias do Mar tá aqui, volume 1. Olha, o livro já tem algumas livrarias. Esse já tem, tá? Esse aqui que é novo, está chegando essa semana nas livrarias, mas você compra no próprio site www.historiasdomar.com. Não tem BR, historiasdomar.com. Lá, eu tenho uma editora, eu criei uma editora para editar meus livros, porque eu não conseguia convencer ninguém de que as histórias eram interessantes. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar uma editora e faço eu mesmo. Mas fez muito bem, porque, vou só dar um aqui, para vocês verem se vocês não querem comprar o livro para ler ou não, O bote salva-vidas que apareceu 27 anos depois do naufrágio do navio. Eu já quero saber. Não temos tempo, senão eu ia te perguntar essa, vou ter que ler no livro. O misterioso desaparecimento no mar de uma estrela de Hollywood. Natalie Wood. Suspeito de assassinato, inclusive. O capitão que sempre que ia para o mar pedia socorro. Esse aí tinha medo, hein? Não, esse aí era o Capitão Calamidade. E esse aqui,
O marinheiro que trocou o cachimbo de espinafre por cachimbo de crack. Essa história eu não conheço. Não. Você está adaptando a história. Você escreveu essa aqui. Não, você Jack está adaptando. Sparrow. É a história do o Popeye. O personagem do Popeye foi inspirado em personagens reais. Né? É verdade, isso é verdade. Exatamente. Vou até colocar a foto do Popeye verdadeiro. Ele era Já viram a foto do Popeye verdadeiro? Ih, lá vem. Era um marinheiro verdadeiro, tá aí, ó. Tá bom? Muito obrigado, Jorge. Obrigado tá a aqui. você. Jorge de Souza. Obrigado por vir aqui. Vai ficar. E a vocês, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais de noite, se Deus quiser. Continue com a programação do SBT. Valeu.